Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Que resultado magnífico conquista o nosso tricolor de aço jogando diante do seu torcedor na Arena Fonte Nova, né? Um jogo dificílimo. Eu, particularmente, acho que foi o grande adversário do Bahia nessa Série A. O Fortaleza tem um time muito bem treinado, muito compacto, né? Muito disciplinado taticamente. O Vojvoda veio com um esquema tático um pouco diferente, né? Praticamente com 4 volantes no meio campo, né? Deixando o Breno Lopes e o Renato Kaiser um pouco mais na frente. É óbvio que esses 4 volantes do Fortaleza, os 4 têm qualidade de jogo, né? E talvez, acho que foi o time que mais dividiu com o Bahia as atenções no que diz respeito à posse de bola em todo esse campeonato brasileiro da Série A, né? Foi um time muito difícil de ser batido, foi um time que teve mais posse, que teve talvez mais volume que o Bahia durante a maioria do tempo, tanto no primeiro como no segundo, mas eu acho que o Bahia, né, que tinha uma alteração, aliás, 2 alterações, né, a saída do Tassiano para a entrada do Ademir. O Rogério Ceni optou pelo Ademir ali do lado esquerdo. A gente sabe que o Ademir tem por um histórico jogar do lado direito, mas ele, até para inibir um pouco as subidas do Tinga, o Rogério Ceni optou por ele pelo lado esquerdo, né, fazendo a função que o Tassiano faz. E para nossa surpresa, né, o querido Rezende jogou como quarto zagueiro no lugar do Canu. O Rezende não comprometeu, aliás, para mim, os 2 grandes nomes do Bahia hoje foram o Gabriel Xavier e o Juba. Os 2 jogadores muito concentrados, né, muito disciplinados taticamente. Eu gosto de usar essa expressão, porque a gente sabe como o jogador brasileiro tem dificuldade de ter essa disciplina tática, mas os 2 jogadores foram muito importantes nessa linha defensiva do Bahia. Como eu falei, o Fortaleza com 4 volantes, mas 4 volantes que sabem jogar, que tem qualidade no passe, e foi aquilo que o Bahia acho que falhou, principalmente no primeiro tempo, né, o erro de passe. O Bahia até conseguia em alguns momentos invadir um pouco o campo adversário do Fortaleza, mas quando precisava dar um passe um pouco mais difícil, né, para quebrar as linhas, o Bahia teve dificuldade. Individualmente, alguns jogadores que são fundamentais, são peças fundamentais, como o Everton Ribeiro, o Cauli e o próprio Jean Lucas, não fizeram um bom primeiro tempo. Aliás, foi nos pés do Jean Lucas a grande jogada do primeiro tempo, né? E aí, como é bom ter craque no time, né? O Everton Ribeiro deu um passe açucarado no momento dificílimo do jogo pro Jean Lucas no primeiro tempo. Ele acabou chutando por cima e eu acho que foi a grande chance do primeiro tempo, onde o Bahia, apesar de não ter feito um grande tempo, teve a chance mais clara, a chance que poderia ter aberto o placar. Confesso que me surpreendeu a escalação do Fortaleza, né? O Vojvoda tem o time na mão, a gente percebe o quanto ele muda e as características são parecidas dos jogadores e quanto o nível é mantido. E eu acho que o Fortaleza fez um primeiro tempo surpreendendo, tendo mais posse de bola, fazendo até aquilo que se esperava do Bahia, né? Com muita qualidade no meio campo, com muita posse de bola, agora com dificuldade no último terço do campo, né? Devido à falta de ritmo, talvez, tanto do Breno Lopes como do Kaiser, né? Que não são jogadores os titulares do Vojvoda. Já no segundo tempo, o Rogério Ceni vem com 2 alterações logo, né? Ele coloca o Biel e o Stupinhan e tira o Everaldo, que não foi bem no primeiro tempo, muito erro de passe, né? Eu falo que me incomoda aquela função do Everaldo ali pelo lado direito. Eu acho que ele fica muito sobrecarregado, né, de acompanhar o lateral. Acho que ele não tem essa característica. Quando a bola chega nele, ele tem dificuldade na hora da criação. E também ele colocou o Stupinhan e colocou o Biel no lugar do Ademir, né, lá pelo lado esquerdo, onde o Biel gosta de jogar. E o Biel, mais uma vez, eu acho que não foi bem, apesar de ter um lance claro de gol, né, onde ele chuta a bola na trave. E antes disso, o Stupinhan teve a chance também claríssima, né, quando ele rouba a bola do Tite, sai sozinho com o goleiro. Poderia ter adiantado um pouco mais e feito o gol, mas acabou perdendo esse gol feito, que poderia ter aberto o placar também. Então, apesar do Fortaleza ter dificuldade com muitas ações do Bahia, as 2 grandes chances do jogo foram o primeiro tempo com o Jean Lucas e o segundo tempo nos pés do Stupinhan. Dava sinais de que o Bahia, apesar de não estar fazendo um grande jogo,
foi um jogo que deu a ele a condição de abrir o marcador. Infelizmente não aconteceu, né? Achei até que o Rogério demorou um pouco para tirar o Everton dava sinais de cansaço, mas aí é aquela história, né? De se manter um craque no campo, né? O Everton Ribeiro faz uma jogada pelo lado direito, né? Entrada do Cicinho, aliás, tinha acabado de entrar um Gilberto que ainda está sem ritmo, é difícil para ele, ficou muito tempo sem jogar. E o Cicinho abre a bola para o Everton, ele traz para o meio, para o lado, para a perna esquerda e faz um cruzamento. E aí, para mim, gente, não há discussão. Jean Lucas é a grande contratação do Bahia, talvez dos últimos 10 anos. Eu já falava isso desse jogador desde que ele estava no Santos no ano passado, quando caiu de divisão. Eu achava que o Santos não cairia, a possibilidade do Santos não cair era em função de ter o Jean Lucas como grande craque, né? Era ele Soteldo na época no Santos, mas ele já sempre me chamou a atenção e o ano passado fez uma temporada maravilhosa e para mim é o grande nome do Bahia nessa temporada. É um cara que tem um fôlego muito, assim, que chama muita atenção, a força com que ele disputa as bolas, esse box to box, né, que é o volante moderno dos dias de hoje. O Jean Lucas faz com muita tranquilidade, com muita facilidade. É verdade que hoje ele não fez um grande jogo individualmente, mas é o cara ter o cara que define, né? O cara que decide. Tinha perdido a grande oportunidade do primeiro tempo e aí ele antecipa o Tite, né? O Tite que é um excelente zagueiro, mas ele antecipa, né? Muito inteligente na execução da jogada e cabeceia sem chance para o goleiro do Fortaleza, fazendo com que o Bahia saísse na frente do marcador e transformasse a Fonte Nova num grande caldeirão de alegria, satisfação e vibração. O Bahia deu um vacilinho logo depois desse gol, 2, 3 minutos depois, talvez a única falha do Gabriel Xavier, né? Um lançamento onde ele perde o tempo da bola e a sorte é que ela caiu no pé do Machuca, né? Se fosse talvez no pé do Lucero, eu acho que o Bahia poderia ter arriscado o resultado e aí o Marcos Felipe fez uma excelente defesa, né? Saiu no X que a gente chama, diminuiu o espaço do Machuca, acabou fazendo uma grande defesa que garantiu ao Bahia esses 3 pontos que são fundamentais, né? O Bahia não fez um jogo coletivamente bom, mas fez um jogo contundente, um jogo de pegada, um jogo de disposição. E apesar, né, do Rogério ter demorado para mexer um pouco em alguns momentos, eu acho que a entrada do Carlos de Pena também fez toda a diferença, né? O Bahia até os 20, 25 minutos não fez um segundo tempo convincente. A partir da entrada do Depena, as coisas mudaram, o Bahia começou a ter mais ritmo, começou a empurrar o Fortaleza para o seu campo adversário até conseguir o gol, né, que deu ao Bahia os 3 pontos e a vice-liderança do campeonato brasileiro da Série A. Torcedor do Bahia em êxtase, em lua de mel com seu time, todos os jogadores de parabéns. Eu acho que o momento é ímpar para a equipe do Bahia, o torcedor tem que comemorar, tem que vibrar muito, é um momento histórico e hoje graças a esses 2 craques, né, Everton Ribeiro e Jean Lucas, né, que foram fundamentais e decisivos. Eu acho que o jogador craque, ele aparece nessa hora, né? O Bahia estava com dificuldade, não fazia um grande jogo individualmente, coletivamente marcava bem, mas aí quando você tem os craques que fazem a diferença, que sabem decidir um jogo, aconteceu no dia de hoje. Everton Ribeiro e Jean Lucas, os 2 caras que fizeram a diferença, que mostraram por que foram contratados, e o Bahia conquista um resultado maravilhoso e expressivo diante de um grande adversário. Fortaleza hoje é um grande adversário para qualquer time do Brasil. O Bahia venceu bem, presenteou o torcedor que foi num horário complicado, numa quinta-feira, mas que foi a Fonte Nova, apoiou e que deve estar nesse momento comemorando demais, porque merece. Parabéns, tricolores, parabéns, torcida tricolor, parabéns, jogadores, comissão técnica. O Bahia é o mundo, bora Bahia, minha porra. Fiquem todos com Deus, aproveita, compartilha o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.